tua bondade me seguirá, Senhor. Levante as mãos. Aleluia. O nosso Deus é fiel em todo tempo, meu irmão. Eu até demorei um pouquinho porque houve uma troca de mensagem. Deus quer falar algo diferente hoje. Alguma coisa nova Deus quer tratar aqui com a gente. Meu Deus, que o Senhor possa me ajudar a reproduzir essa mensagem. E todos digam amém, Jesus. E aplauda bem forte aos seus. Bem forte, bem bonito para Cristo. Glória a Deus. Bom dia. Sentem, irmãos. Tudo bem? Que bom ver vocês. Eu demorei um pouquinho, que Deus deu uma trocadinha na mensagem aqui. E eu estava procurando algo para iniciar hoje a pregação, para dar uma pequena introdução ao que eu vou pregar. E eu não consegui pensar em outra coisa a não ser algo que praticamente todos nós aqui já vivemos. Quem já estudou em colégio, levanta a mão. Você sabe que a professora ou o professor, né, chegava na escola e ele passava a matéria na lousa, né? É quadro negro, lousa, né? Aí passava lá. Quando você chegava no outro dia lá, continuava lá a matéria? Até eu acho que se trocasse a turma já não estava mais lá. O que a professora tinha que fazer no quadro negro na lousa? Mas por que ela apagava? Porque ela precisava colocar outra matéria, ela queria escrever sobre outra coisa, não é verdade? Então a vida é assim. A vida é uma lousa. E de vez em quando apagar é necessário, irmãos. É necessário algumas coisas serem apagadas para que novas coisas venham ser escritas. E se eu não consigo de vez em quando viver essa lei, que eu entendo que é a lei da vida. A lei da vida é mudança, irmãos. A lei da vida é mudança. Não, pastor, eu estou muito acomodado, está muito bom, está tudo muito tranquilo aqui. Isso é muito bom, mas você tem que entender que vai chegar um momento que vai mudar. Vai mudar. Assim como as crianças mudam, os jovens mudam, os adultos mudam, os velhos também mudam. Então tudo vai mudando. E se eu não tiver, sabe, essa interpretação, eu vou acabar, sabe, sofrendo muito, porque eu não soube lidar com o passado. Então eu coloquei aqui, né? Então esquecer de vez em quando é uma necessidade. E a vida é como se fosse um quadro negro, né? Em que o destino, para ser escrito um novo caso, ele precisa ser apagado, aquele que já foi escrito antes. E de vez em quando é assim. Então, para mim estar vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro, eu precisei dar uma apagadinha Campo Grande, eu precisei dar uma apagadinha, sabe, São Paulo, Porto Alegre. E eu vejo que, sabe, com o passar dos anos, se você não for apagando o que já foi, você não vai conseguir, sabe, viver coisas novas. Eu já falei isso aqui para vocês, mas vou dar uma repetida para você entender o que eu vou pregar hoje. Que você sabe que se você vai enchendo muito seu celular com fotos antigas e arquivos antigos, o que acontece com o seu celular? Ele fica cheio, e aí quando fica cheio começa a travar, e o que você precisa fazer com as fotos antigas? Então, sabe, que se você for pegar isso, você vai ver, sabe, em vários âmbitos da vida exatamente a mesma coisa. Então, assim como a vida é um celular carregado, que você vai ter que apagar fotos antigas. Assim como a vida é uma lousa, um quadro negro, que você vai ter que apagar as histórias que foram colocadas ali para escrever novas. A nossa vida é assim. Você sabe que a igreja, né? A igreja também é assim, sabe? Com o passar do tempo vai mudando. Antigamente era banco de madeira. Hoje é banco de madeira? Não é mais banco de madeira. A gente teve que tirar os bancos de madeira e colocar uns mais confortáveis. Futuramente vai ser um pouco diferente. Você vai chegar na igreja, vai ter um telão, vai ter daqui a pouco, sabe, a igreja, sabe, vai ser um pouco diferente. E assim, não, vai ser. Se você ficando para o passado, o que vai acontecer? Os outros vão te atropelar. Você vai no dentista, por exemplo, o cara continua subindo em cima da pessoa com uma troqueis e arrancando o dente. Mas quem já passou por isso? Mas hoje não existe mais esse negócio, irmão. A pessoa que utiliza esse método passado, ela vai ficar obsoleta. O pastor Mike falou bonito agora, né? A pessoa vai ficando para trás. Então a vida também é assim. E a gente precisa dizer, não, eu preciso virar a página.
Se eu não conseguir virar a página, se eu não conseguir apagar o que foi escrito na lousa, não tem história nova. Se eu não começar a descarregar as fotos antigas do meu celular, ele vai dar bug. E por mais que o seu celular seja 1 GB, 2 GB, chega uma hora que ele não comporta. Você vai ter que apagar alguma coisa. E na vida vai sendo assim. E eu vou te falar, irmão, e escolher o que vai apagar. E como vai apagar não é fácil. Vamos abrindo, por favor, a Bíblia Sagrada. Deu para entender o que eu vou pregar hoje? E olha que Deus mandou eu trocar a mensagem hoje de manhã, hein? Eu não sei, alguma coisa Deus está querendo que alguém esqueça. Vamos para Gênesis 11, 26. Gênesis 11, versículo 26. Que Deus me ajude a passar essa mensagem. A Bíblia diz assim: e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. Se fosse só isso aqui, resumida a vida do Terá, seria uma bênção. Se a minha vida e a sua vida fosse só gerar, você só gerar saúde, gerar um casamento, gerar vida financeira, gerar crescimento, você gerar Abraão, Naor e Harã, isso aqui é a parte mais gostosa da vida. Mas eu pergunto, a vida se resume só em gerar? Não, irmão. Depois que você começa a gerar, tem as situações, e algumas situações ocorrem, como você vai ver o próximo versículo agora, diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, e a Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Então você vê aqui que já estão chegando já na próxima geração que o Ló, né? Que foi gerado por esse tal de Harã, que é irmão do Abraão. E está tudo tranquilo, o negócio está fluindo. E eu sempre digo que essa é a melhor fase da vida de qualquer pessoa. E é bênção. Mas aí surgem, diga assim comigo, as coisas inesperadas. O que dá uma bagunçadinha na minha vida e uma bagunçadinha na sua vida, que você passa por coisas que você diz assim, quer ver? Eu nunca pensava que ia passar por isso. Quem já passou uma situação assim? Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Eu não planejei a minha vida passar por isso. A gente nunca faz um planejamento assim, em tal ano eu quero ficar doente. Você faz isso? Não. Você não diz assim, tal ano eu quero ficar desempregado e passar uma luta. Ninguém planeja isso. Você não planeja. Tem coisas que surgem na nossa vida, sabe, no momento que a gente está gerando. Você nunca planejou, sabe, uma separação. Você nunca planejou o seu filho usar droga. Você nunca planejou o seu filho desencabeçar. Você nunca planejou esse negócio. E aí a Bíblia diz no próximo versículo que eu estou pregando agora para você. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo. Então isso aqui é um contraste. O que é o contraste? Ele gera, e agora em vez de gerar, o que ele vai fazer? Ele vai perder. O Terá, em vez de ganhar e gerar filho, ele perde. Só que ele não perdeu qualquer coisa, ele perdeu um filho, irmão. E eu digo para você, eu acho que se é uma coisa deve ser terrível, é você perder filho. Porque você perder um pai ou uma mãe é meio que a ordem normal, natural dos fatores, né, irmão? Os fatores, agora quando os fatores, como eu coloquei aqui no meu estudo, né? Ele mexe com a ordem cronológica. Isso aqui tem a tendência de gerar trauma na gente. Trauma, sabe, aquilo ali é uma coisa que fica muito marcada. Trauma, quando eu digo, é quando bate alguma coisa, você machuca, e aí aquilo ali fica marcado. E aí você percebe então que a ordem cronológica aqui está sendo alterada. Em vez de um filho enterrar o pai, é o pai que está enterrando o filho. Então, diga assim comigo, só coisa boa, e aí surge algo ruim. E o que nós fizemos de pronto? A gente fica ruim, fica chateado, mas a gente procura se reinventar. Quem já tentou se reinventar na vida algumas vezes aí? Vamos se reinventar agora, né? Quando eu saí de Porto Alegre, eu pastoreava há muitos anos, eu não sabia mais o que era auxiliar. Eu não sabia mais o que era auxiliar, porque eu passei longos anos da minha vida pregando, sendo pastor da minha própria igreja, onde eu pastoreava. E quando eu fui para São Paulo, e eu fui auxiliar o pastor Jaime, para mim foi uma maravilha, sabe, ficar junto do pastor Jaime, ficar mais pertinho do missionário, mas mais perto mesmo do pastor Jaime. E esse período para mim foi curador, sabe? Foi um período assim, sabe, de tratamento assim, meu mesmo, sabe? Eu anotava tudo. Eu ia a todas as reuniões do pastor Jaime, óbvio, né? E além disso, eu também, nos dias assim, de terça, de quinta, eu ficava lá junto com o pastor Jaime. Aí nos outros dias tinha culto, eu anotava tudo. Eu tenho cadernos e mais cadernos de anotações. Então foi muito bom. Mas
eu senti a falta daquela questão de eu ter a minha igreja. Então para mim foi um período assim de me reinventar, eu precisei me reinventar. E eu acho que acontece isso com você. Você não está aguardando aquilo, quando alguma coisa acontece, nós procuramos então nos adaptar. A gente procura fazer alguma coisa para ajeitar, como é que vai ser? Como é que o pessoal usa hoje uma frase que está bem na atualidade, o novo, como é que é? Eu acho que é assim que o pessoal está falando, né? É o novo, acho que o pessoal fala, né? Porque a gente vai vivendo uma coisa nova e a gente vai ter que viver com aquilo ali. Então é o novo da minha vida. Então eu disse, pronto, então vamos se adaptar aqui. Então a gente vai procurando se reinventar e se adaptar. Aí olha só o que diz agora. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, por isso que mostra para você que isso aqui foi uma barra para ele, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então ele está nesse local aqui geográfico, Ur dos Caldeus. E no próximo versículo 29 fala assim: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da sua mulher da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Agora vem o que eu queria falar, 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Aí começa a acontecer então, como eu disse, as coisas contrárias. Então é um que morre, é a outra que não está gerando. E aí começa a surgir no teu coração a vontade de sair. Sair na questão de, vou sair daqui, vou sair dessa situação, vou deixar isso aqui para trás. E eu acho muito válido de todos nós aqui isso. De você, sabe, querer arrumar uma forma de escapar daquilo que você está vivendo. Todo mundo tem que fazer isso, né? E aí o que acontece então? Esse tal de Terá, que é o pai do Abraão, morre o filho e a nora dele é estéril. E o que ele vai fazer no versículo 31? Olha só. E tomou Terá Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. O que ele fez, pessoal? Todo mundo vai lá. E saiu com eles de Ur dos... Para ir aonde, pessoal? Para ir para a terra de... Dá um glória a Deus. Isso aqui é lindo, irmão. Quando você decide deixar para trás a morte, você decide deixar para trás a esterilidade, e você diz, não, eu vou respirar novos ares, eu vou sair daqui e vai ser uma bênção. Daqui para frente a gente vai se localizar na terra prometida. Vamos para Canaã. Só que isso aqui não era terra prometida ainda, né? Isso aqui era mais um local. Só que aí, meu irmão, acontece um negócio incrível. E eu queria que ele sublinhasse para nós agora lá em cima, ó. E vieram até onde, irmãos? Até onde? Não escutei. Arã não era o nome do filho dele? Era ou não era? Mas qual o filho o Arã, qual que é o filho? O filho que morreu. Então eles estão indo para ir para a terra prometida, mas eles encontram uma localidade com o exato nome do filho que morreu. Olha que coisa. E a Bíblia diz, ó, e vieram até Arã. Agora isso aqui é o mais sério. Ele vai colocar em outra cor, ó, e habitaram ali. Então ele está tentando esquecer, ele está tentando passar, ele está tentando superar, mas o passado não quer sair. Você sabe que o passado, eu entendo que o passado, você vai concordar comigo, quer ver? O passado ele não consegue se localizar no tempo dele, ele quer ficar sempre no nosso presente. Já parou para pensar nisso? O passado, ele não quer ficar lá atrás. O passado ele quer dar um piquezinho assim, ó, e me encontrar aqui de novo. Ele não aguenta ficar lá. Então ele vai e encontra uma cidade exatamente com o nome do filho que perdeu. E a Bíblia diz que ele habita ali. Ou seja, fala comigo assim, a terra da lembrança. Arã, pessoal, é a terra da lembrança. Qual lembrança? A lembrança que morreu, a lembrança que deu errado, a lembrança que você não estava esperando aquilo. E aí ele não consegue, ele vai morar na terra da lembrança. Terra da lembrança. Isso aqui foi eu que dei esse nome, tá, pessoal? Não, porque é a terra da lembrança. E aí olha só o próximo versículo 32. Nossa. E foram os dias de Terá, quantos anos? 205 anos. E morreu Terá em... Não, peraí. Volta o versículo anterior. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para onde? Qual que era o objetivo? Canaã. Mas apareceu o Arã e ele habitou ali. Ele conseguiu chegar na terra prometida?
Por que ele não conseguiu chegar em Canaã? Porque ele habitou na terra de Harã, que é a terra do passado que deu errado. Quantos de nós, a gente não consegue chegar em Canaã, a gente não consegue chegar na promessa, a gente não consegue chegar na bênção, por quê? Porque o passado vem e a gente habita na lembrança, a gente fica habitando na lembrança e pega aquelas fotos velhas, e a gente pega aquelas fotos velhas e fica olhando, e olha como foi bom, e olha que não sei o quê, e fica nessa. E aí isso acontece, a gente morre ali e não consegue cumprir o que Deus queria para a gente. Eu vou falar de novo o que eu falei no início do culto. A nossa vida é como se fosse um quadro, irmãos. E tudo que foi escrito tem que ser apagado para ser colocado uma nova história, um novo conto, uma nova matéria. Só que de vez em quando você não está deixando, eu também não estou deixando. A gente fica muito saudosista e começa a pensar em voltar, aquele negócio todo, mas aquela época era boa. Fica cantando aquela música, né? Que tempo bom, que não volta nunca. Não. Você está acabando com o teu futuro, irmão. E olha que ele não viveu pouco não, hein? Volta o versículo 32 aí, ó. Volta não, vai para frente, né? E foram os dias de Terá, quantos anos? Vai viver assim lá na China, irmão. Você vê que Deus aguardou, mas ele não saía, ele habitou em Harã. E a Bíblia diz que ele morreu, o Terá morreu aonde o filho dele morreu. Você sabe que Deus sempre teve uma briga com esse negócio, né? Sobre essa questão de a gente não conseguir ir avante, não ir para frente. Quando você, deixa marcadinho, já vou voltar para cá. Vai para Josué capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Diga misericórdia. Você vê que a vida ela vai pregando em mim, em você, uma peça, né? Ela vai tentando jogar a gente saiu de Ur dos Caldeus para esquecer o Harã, deixar para trás lá o filho que eu sepultei, deixar para trás lá o que deu errado, e eu estou indo. Aí na frente aparece um negócio para fazer eu me remeter ao passado, né? Fala comigo essa palavra que é muito utilizada nos dias de hoje, gatilho. É exatamente. Quem concorda que aparecem uns gatilhos? Aí aparece um gatilho e você tranca naquilo. Caramba, né? Aí surgem coisas, você já tinha até saído de lá, mas aquilo que você saiu de lá parece que não saiu de você, né? É incrível esse negócio. Olha só o que diz agora nesse versículo que eu acho interessante. Sucedeu que depois da morte de Moisés, não foi da morte de Arã não, tá? Aqui é a morte de Moisés. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, escuta essa, ó, Moisés meu servo é morto, e olha só o que diz agora, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todos os mortos que morreram junto com Moisés, tu e todo este povo que está vivo, a terra que eu dou aos filhos de, quer que eu traduza para você? Moisés já foi, mas os vivos precisam de você. É isso. Aí, Deus está dizendo exatamente com essas palavras para o Josué. Josué, o Moisés morreu, mas os vivos estão precisando de você. Se levanta agora e vai caminhar para frente. Moisés ficou aqui, você não vai ficar aqui. Você vai levantar, vai passar esse Jordão e você vai assumir a terra que eu dou aos filhos de Israel. E os vivos precisam de você. Seja forte e se levante. Foi uma coisa que o Terá não conseguiu. O Terá, ele até saiu de Ur dos Caldeus, mas quando ele encontra essa cidade chamada Harã, que é um pouco antes de Canaã, ele não conseguiu, ele morreu em Harã, sendo que ele ia para Canaã. Então eu percebi, quando você começa a meditar nisso aqui, que essa questão do passado, ela é terrível, irmão, porque ela começa a engessar a gente, engessa a mim, engessa você. Quando eu começo a ficar muito saudosista, sabe o que eu falo? Eu falo, não, pô, para, Deus chega, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui, porque quando você começa a pensar muito no passado, você quer voltar. E você sabe que a rota que Deus tem para mim e para você é voltando ou indo para frente? Mas de vez em quando a gente está querendo voltar, irmão. E se você está querendo voltar no tempo, tem um monte de gente na vida que está querendo ir para frente, e eles vão tudo dar sinal alto em você e vão passar você. Né? Sabe quando o carro de trás ele começa a te dar sinal assim, ó? Porque ele te dá sinal porque ele quer?
Irmão, tá cheio de gente voando. A pessoa tá pensando. Aí uma vez uma pessoa disse: ah, pastor, eu não sou dessas tecnologias. Você não é dessas tecnologias? Então você vai ficar? Vai ficar para trás. Você trata de aprender. Você trata de aprender que você não vai conseguir pagar mais nenhuma conta sem essas tecnologias. Não, pastor, mas eu não gosto de robô. Um dia, vou te falar um negócio. Ó, vou falar isso aqui, tá? Isso aqui é profético. E eu falo para você que é profético. Você lembra no passado, e muitos aqui vão lembrar, que alguém dizia assim, ó, fulano, eu fui na casa do ciclano, lá tinha uma tal de televisão. Nossa, tinha uma pessoa, televisão. Olha que aquilo ali é bem legal, aparecia as pessoas. Não aparecia a pessoa lá dentro. Sim, aparecia, quem lembra disso? Nossa, eu fui na casa do fulano, tinha uma televisão. E hoje, levanta a mão quem já teve televisão ou tem uma. Por que você deu risada? Vai falar para o pessoal na época que foi a primeira televisão. Você lembra o celular? Eu lembro que o celular era uma pancada, irmão, era um dinheirão. E o celular era desse tamanho assim, do tamanho da Bíblia. Arô. Você lembra que a bateria era do tamanho desse púlpito aqui? E era uma pancada, irmão. Hoje quem tem celular levanta a mão. Todo mundo tem. Olha para mim aqui, robô, todo mundo vai ter um. Ó, todo mundo vai ter. Hoje quando você vê um robô na rua, o que você diz? Caramba, o robô! Eu vi lá em Niterói um robô caminhando na rua. Lá em Niterói, você vai ver o que vai acontecer. Todo mundo vai ter um que vai fazer um monte de coisa dentro de casa. E depois vai ser outras coisas piores, mas no começo vai ser isso aí. Eu quero te mostrar, irmão, que o futuro vai chegando e o passado vai ficando, irmão, vai ficando. E se você dissesse, eu não quero ter celular. Ah, não quer ter celular. Não, eu não quero ter televisão. Você vai fazer daqui a pouco assim, ó, uga. É isso aí. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? A vida vai passando, irmão. Então não adianta. Deus chegou para o Josué e disse: o Moisés morreu. Agora daqui para frente você tem que levantar, deixar o Moisés para trás, e agora você tem que ficar a favor dos vivos, porque os vivos têm que continuar caminhando. E outra, vocês não entraram ainda em Canaã. Não entraram onde? Quem tinha que ter chegado lá? Quem? E você vê que o povo de Israel ainda não chegou. Isso aqui não é brinquedo, irmão. Está cheio de coisa inacabada na nossa vida por causa do passado, misericórdia. Volta lá em Gênesis onde nós estamos. Gênesis 11. Está gostando? Pastor, eu não vou ter robô. Só se você estiver morto não vai ter mesmo. Mas se você estiver vivo daqui a uns anos, você vai ter robô sim. Todo mundo vai ter robô. Ou um robô lá que vai falar, um robô que vai fazer um café para você. Não, pastor, vai, irmão, estou te falando. Olha como é que eu estou aqui em cima do altar, aqui, ó. Olha aqui a pregação, onde é que eu anotei? No smartphone. É isso aí, irmão. Então foram os dias de Terá 205 anos, mas ele acabou morrendo em Terá, em Harã. E você vai vendo a pessoa que vai ficando para trás, né? Você começa a perceber a pessoa que ela não conseguiu superar aquilo, não conseguiu vencer. Só que aí no capítulo 12, no versículo 1 de Gênesis, vai começar a história do nosso grande pai na fé. Como é que é o nome dele? Tá, mas o Abraão, quem que ele é? Ele é o filho de quem? Do Terá. O Abraão é filho do cara que não conseguiu superar uma perda passada. E aí sabe o que Deus vai falar para Abraão? E o Senhor disse para Abraão: fica aí nessa terra que teu irmão morreu. Aliás, fica, porque ali não foi a terra que o irmão morreu, né? Ali é a terra que remete à morte do irmão, né? Então fica em Harã. Deus quer que ele fique em Harã? Lê qual é a primeira ordem que Deus dá para esse patriarca, que vai ser o Deus de Abraão, Isaac. Qual que é a primeira palavra que Deus dá para ele? Pelo amor de Deus, me ajuda, irmão. Sai de Harã. Sai de Harã, sai dessa terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então sai da casa do teu pai, eu não quero isso para você. E aí ele fala no versículo 2 agora, ó, fartei uma grande
Irmão, não tem como Deus fazer uma coisa grande em quem não sai de Harã. As coisas grandes de Deus, Deus só vai ser Deus das pessoas que andam para frente. Não é da pessoa que fica 200 anos ali parado. Ele está para ir para Canaã, mas ele fica ali, não vai, parece que enguiçou o negócio. Você sabe que é legal de vez em quando você escutar um disco de vinil. Mas hoje em dia, onde é que você vai comprar esse negócio? Você vai achar disco de vinil hoje, sabe, nessas museus de coisa, como é que fala o nome? Brechó, CD. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, vamos passar um CD. Eu falei, CD? Irmão, CD não... Hoje é Spotify, hoje é Deezer. Hoje é plataforma digital, meu irmão. Não, vamos fabricar CD. Não, você quer perder dinheiro, é só fabricar CD. Vamos fabricar disco de vinil a partir de hoje, aquele bolachão desse tamanho, assim, ó. Nossa, me lembrei até do meu falecido pai, agora fiquei saudosista, ó. É só você pensar um pouquinho que você já volta. Meu pai colocava lá em casa, aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho. Que é a música gaúcha. Para, Pedro, para. Ah, não. Já foi. Olha que eu lembrei, irmão. Minha cabeça começar a puxar, vai. Não, é daqui para frente. Faz assim pro disco de vinil. Faz assim pro CD. Agora olha pro futuro e faz assim. Aleluia. Deus vai fazer a gente grande e abençoado. Deus vai fazer eu e você muito abençoado. E fartei uma grande nação. Sai de Harã. Sai de Harã. Abraão, sai de Harã e eu vou fazer você uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Você sabe que uma vez eu li numa matéria, eu achei muito forte. Só que isso aí eu li lá e nunca fez assim um efeito para me pregar, né? Mas aquilo ali ficou guardado no meu coração. E eu descobri que lá na época medieval, um dos castigos mais terríveis que eram implantados na época, sabe o que era? Quando que eles queriam fazer uma maldade para alguém, eles pegavam uma pessoa morta já de muitos dias ou de muitos anos, e eles amarravam o morto na pessoa que estava viva. E deixava a pessoa caminhando para cima e para baixo com uma coisa que já tinha morrido. Você sabe o que acontecia? Aquela pessoa que estava podre, já em estado de decomposição, ela começava a fazer ferida e apodrecia a pessoa viva. E os dois ficavam mortos. E é isso que o diabo está tentando fazer contigo. Ele está tentando amarrar o que já morreu em você para matar o teu futuro. É isso que o diabo está fazendo. E um dia eu li e disse, caramba, isso é um castigo. Existe um castigo terrível, amarrar o passado com o presente, mata o presente. Tem que sair, irmão, que morreu já foi. Agora você tem que caminhar. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Você mesmo está se colocando em castigo. Você não está mais conseguindo ir para frente. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 19, no versículo 17. Gênesis 19, versículo 27. Cuidado para não amarrar nenhum morto naquilo que está vivo, hein? Misericórdia. Você sabia, isso era um castigo medieval, irmão. Castigo. Para destruir a pessoa que está viva é só amarrar um morto nas costas. Porque o morto já foi, irmão, né? Diga assim, já foi. Aí você diz assim, ai cruz, credo, vai, credo. Mas você está fazendo isso contigo? Você fica lá só amarrando as coisas passadas junto a você. Deus está cheio de coisa nova, irmão. Deus está cheio de coisa nova para a gente. Meu irmão, tem coisa nova aí na frente já, ó. Só ficar vivo, fica vivo que aí na frente tem coisa boa. Oh, glória. Hoje eu quero que você saia dessa igreja, né? Imaginando uma professora apagando o quadro e escrevendo uma história nova. A lei da mudança é a lei da vida. A lei da vida é mudar. Senão a gente estava até hoje assim, ó, vamos lá pegar, Não tem, irmão. Irmão, não tem, irmão. Vai mudando. A gente vai mudando. Vai mudando o tipo de roupa, vai mudando um monte de coisa. Vai mudando o estilo, vai mudando o estilo. Se você não se reinventar, palavra da boca do pastor Jaime de Amorim Campos com frequência. Eu acho que eu nunca escutei tanto essa palavra na minha vida como lá em São Paulo. A gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar, a gente precisa de algo, sabe, diferente, algo novo. Deus nos dá uma inspiração para algo novo. Tem que ter um novo. E principalmente pregação.
Pastor que prega sempre a mesma coisa. Você pode pregar a mesma história bíblica, mas a revelação tem que ser nova, sempre novo. Quem está recebendo essa palavra nova hoje? Aleluia. Gênesis 19, versículo, o que eu falei você? 17, o Raimon colocou, é isso. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua... Então o que Deus queria que o Terá fizesse? Que ele escapasse pela vida. O que Deus queria que o Josué fizesse? Escapasse pela vida. Escapar é você sair, escapa. Eu de vez em quando eu digo para o Mateuzinho assim: escapa, escapa. Escapa, escapa. Escapa é sair. Escapa-te por tua vida. Agora atenção, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então essa aqui foi a ordem dada para o Ló na terra de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra seria destruída, e quem estivesse ali ou ficasse ligado a Sodoma e Gomorra também seria destruído. Então ele não podia olhar para trás, ele não podia parar, ele tinha que continuar caminhando, mesmo que escutando barulho lá, escutava barulho, sentia cheiro de fogo, de enxofre, ele tinha que continuar olhando para frente, não podia olhar para trás. E aí o que aconteceu no versículo 24, pula lá, que eu acho que você conhece. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Isso aqui foi comprovado cientificamente já, né, pelos os historiadores aí dos locais lá onde isso aqui ocorreu, que de fato e de verdade, um dia, aquela região, né, lá do Oriente, né, esse lugar lá, um dia choveu fogo e enxofre lá, porque tudo, não nasce absolutamente nada, e eles conseguiram achar um local lá que é tudo cheio de enxofre, é só enxofre, foi aqui, ó. E aí diz que choveu fogo e enxofre, né? Versículo 25 diz assim: e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Então tudo morreu. Próximo versículo. E a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou para trás e ficou convertida numa estátua. Ela acabou ficando igual ao passado. Ou seja, ela acabou ficando parada ali, e ela acaba morrendo, sabe, petrificada. Então eu quero dizer para você que é isso que está acontecendo com muitos de nós. A gente está ficando petrificado. Deus teria uma nova história, Deus teria uma nova vida, Deus teria novos lugares, novas pessoas, novas revelações, coisas novas. Mas eu não estou me permitindo. De repente você não está se permitindo. Você é muito apegado àquilo que ficou para trás. E quando você começa a ficar muito apegado ao que ficou para trás, você está condenando o teu presente. Eu até falo, né, que o passado já foi, amém? O futuro é um mistério, e o presente já diz tudo. No dia do teu aniversário, o que você recebe? O que você recebe? Nunca ninguém chegou para você assim: oi, tudo bem, você está de aniversário hoje? Ó, vim te trazer um passado, vim te trazer um futuro. O que a pessoa vem te trazer? Por isso que eu acredito que presente é chamado disso, porque é uma dádiva. O que você está vivendo hoje é uma dádiva. Ninguém traz para você um passado, um futuro. Quando você está de aniversário, trazem para você um presente. O que você está vivendo hoje, exatamente hoje, é o que você, sabe, está recebendo de Deus, uma dádiva. Faz assim comigo. Aleluia, você está vivo, viva o seu presente. Mas não fique condenando também ele, olhando para trás. Ela ficou convertida numa estátua de sal. A Bíblia diz em Lucas 9,62, o Senhor Jesus falou isso. Misericórdia essa questão de olhar para trás, hein, irmão? Pastor, de vez em quando a gente faz isso. Faz, muitas vezes. E Jesus, ele disse: ninguém que lança a mão no arado, ou seja, a pessoa que recebeu a chamada e começou a trabalhar para Jesus, e ela começou então a puxar o arado do evangelho, e se ela, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você não vai ser apto para entrar no reino de Deus se você começa a servir a Jesus e depois você começa a olhar para o passado, você começa a lembrar da boate, das festas, você começa a lembrar da mulherada, da cachaçaiada, você começa a lembrar da droga, das festas, das baladas. Se você faz isso, você não tem os pré-requisitos para entrar no céu, porque para entrar no céu é trabalhar para Jesus, olhando para frente e depois entrar. Não adianta você começar a trabalhar e daqui a pouco voltou para trás ou olhou para trás, não dá.
Você desviou o olhar, você não entra mais no céu. Então é começar e finalizar servindo a Deus. Olha só o que diz agora Isaías 43, versículo 18. Esse eu vou ler para você na nova tradução internacional, nova versão internacional, a NVI. Então diga comigo em voz alta assim, ó, vire a página. Vire o quê? A página. Alguém já leu um livro assim de história? Quem já leu o livro de história, fora a Bíblia? Você já leu o livro de história? Não tem assim, ó, uma história terrível, aí você vira a página, a outra página é bonita, já é legal, já é uma história de vitória, mas aqui foi terrível. Você sabe que eu estou lendo a Escritura Sagrada, né? E teve páginas que eu leio do livro de Ezequiel. O meu filho, hoje de manhã, tem o Ezequiel 23, é que eu não vou falar que ele é bem pesado, né? Ezequiel 23 fala de 2 prostitutas e tal, e ele fala uns negócios terríveis, que representa 2 povos, né? Essas 2 prostitutas, é Oliá e Olibá, eu acho que é o nome delas 2. Aí o Felipe já leu essa passagem, um dia ele fez assim com a Bíblia, e aí eu estava hoje de manhã, bem nessas páginas, e eu gosto de ler, mas eu gosto de escutar também a Bíblia. E disse, ai pai, não gosto dessa passagem. Mas aí você passa essa passagem, ali na frente já tem umas páginas maravilhosas. Então a nossa vida é assim, tem folha que é terrível, mas tem folha que é uma benção. Então não deixe, sabe, estragar as próximas histórias da sua vida, porque as últimas páginas foram terríveis. De repente as últimas páginas da sua vida foram tragédias, mas as próximas agora serão histórias bonitas. Diga aleluia. Fala assim, história de alegria. Fala assim, história de paz. História de descanso. Fala assim, história de saúde. História de prosperidade. História de vitória. Mas também tem as histórias de tragédia, mano. Tem o período que você gera na Abraão, Naor e Terá, e tem as páginas lá que você, sabe, você perde o Arã, e depois a Sara fica estéril, e aí você tem que continuar para adiante. Olha só o que diz na NVI, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, versículo 19, nossa, vejam, eu farei uma coisa nova. Esse veja para olhar para frente, né? Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no lugar seco no ermo. Então as coisas boas que Deus vai fazer no futuro depende do versículo 18 que eu mostrei para você agora há pouco, ó. Olha o versículo 18, ó. E esqueçam que se foi. Esquecer, fala comigo, é necessário. Isso, irmão, você tem que falar para Deus. Manassés, Deus me fez esquecer. Eu já orei em cima disso. Você já notou que eu tenho bastante memória? Quem notou que eu tenho memória? Já percebeu isso? Eu tenho memória, irmão. Eu lembro de muita coisa. De vez em quando os meninos que estão perto de mim dizem, caramba pastor, o senhor lembra? Lembro. E lembro mesmo, irmão. Então, para mim isso é uma benção, mas de vez em quando é uma dificuldade muito grande. Porque eu lembro de episódios, coisas, sabe, que vem na minha mente. Então eu preciso dizer para Deus, Deus me faz esquecer. Deus, o Senhor é o Deus de Manassés. O José não seria o José se ele não tivesse esquecido. O primeiro filho de José, Deus me fez esquecer de todo o trabalho de toda a casa do meu pai. O outro filho, Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmão, não existe crescimento sem esquecimento. Esquecer é necessário. Você tem que dizer para Deus, Deus, eu posso até lembrar na minha memória, mas eu não vou sentir mais nada. O meu coração não vai disparar, não vai sair uma lágrima do meu olho. Eu não vou ficar com raiva e nem vou ficar tremendo. Não vou ter que enfiar calmante na minha boca quando eu lembro de mais nada, porque eu superei. Eu passei, eu estou pronto para viver o novo. Eu estou pronto para viver as coisas novas dos céus. A pessoa que já passou muita tribulação na vida e ela conseguiu superar, é uma pessoa que vai ser muito bem sucedida no futuro. Você pode notar, grandes empresários são caras que já faliram várias vezes. São caras que quebraram muita pedra. São pessoas que passaram muitas lutas. Então é isso que eu estou mostrando para você hoje na Bíblia. Esqueçam o que se foi. Não vivam mais no passado, acabou, irmão. Já era, irmão. Senão você vai ficar nas cavernas. Você vai ficar nas cavernas, vai ficando para trás. Como eu falei agora há pouco, você vai ficar obsoleto. Você vai ser uma pessoa que você vai ficando marginalizada ao que está acontecendo. Então nós precisamos pedir para Deus, Deus me reinventa. Eu quero viver o que o Senhor está dizendo no 19. Olha o 19, ó. 19, né? Vejam, olhem para frente. Eu farei uma coisa nova.
ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Vocês não estão conseguindo perceber que Deus está querendo fazer uma coisa nova? Mas por que eu não percebo? Por que eu não estou tendo essa sensibilidade? Porque a minha cabeça está no passado. Eu preciso mudar. Você sabe que Jesus ele falou um negócio interessante em Mateus 9, versículo 16. Diga aleluia. Dá um aleluia. É isso aí, é bênção, hein? Hoje essa palavra, hoje foi Deus que mandou trazer. Eu estou com uma mensagem preparada ali. O título é A Matéria de Deus. Matéria sobre Deus, né? Mas Deus não disse, não prega isso aqui que eu vou te mandar. Eu estou pregando. Mateus 9,16. Ninguém, Jesus diz ninguém, nem ele. Ninguém deita remendo de pano novo em uma veste. Não vai ter esse investimento, irmão, não vai. Você nunca vai pegar uma roupa velha, lá de 1900 e bolinha, e ela está toda batidinha, gasta, sabe, e ela está com um rasgo aqui e um rasgo lá. Você não vai, ninguém faz isso. Você não vai hoje, em 2025, ir lá pegar um tecido de uma roupa nova, que nem é igual aquele tecido velho, nem tem mais igual, que aquilo ali é muito antigo. Você não vai pegar lá, cortar um pedaço e remendar aquilo ali. Porque se você por acaso fizer isso, quando você for esticar o braço, ou você for mexer, vai abrir e o buraco vai ficar... E não adianta, aquilo ali já foi, aquilo ali é inutilizado, e você vai usar o novo. Por isso que eu e você, a gente tem que aprender isso, irmão. Tem que aprender a passar o bastão para a nova geração, irmão. As pessoas não aprendem a passar o bastão. É uma dificuldade tremenda. Eu tenho falado isso com Jesus. Jesus, eu estou no meu momento, né, de pregar e tal. Mas quando eu perceber que o Senhor está querendo dizer assim, ó, agora é a próxima geração, eu vou preparar os próximos, e já estou preparando. E eu vou preparando para passar o bastão, agora é com vocês. Eu já ensinei e fiz o que tinha que fazer. E não ficar segurando o osso. Você já viu aquelas provas que as pessoas vão correndo assim, ó, e daqui a pouco ela faz assim, ó. E aí o cara pega o bastão e sai correndo? Quem já viu? Você nunca viu? Eu nem sei que prova é aquela ali, eu acho que é de 400 metros, acho que é, né? Ah, tá, o professor de educação física. Vem cá, professor. Tá aqui o nosso professor de educação física. E meu volante também. É, meu volante. Fala como é que não dá prova. Revezamento de 400 metros. Mas eu acertei, era 400 metros, né? Então eles vão passando o bastão, né? Isso. Agora vamos lá. Você tá aqui, você tá ali, fica mais pra frente, vai. Aí eu tô correndo. Aí eu cheguei aqui, vai. Pega. Não, tá aqui ainda. Ele vai ganhar a prova? A gente vai ganhar a prova? Mas se eu for rápido em saber passar? Obrigado. A gente não está sabendo passar para a próxima geração. A gente quer segurar. E aí perde a prova. Perde. Os caras hoje que estão conseguindo fazer isso ministerialmente, na vida, eles estão conseguindo passar o bastão mais cedo e estão aprendendo. Meu irmão, o negócio vai que é uma beleza. Mas a gente não consegue, tem que ser assim. Daquele jeito. E aí acabou. Vai ficando obsoleto. Vai ficando para trás. Deus está dizendo, não se deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente rompe-se a veste e faz-se uma rotura. Eu não vou investir. Eu não vou investir coisa nova em pessoa que está ligada ao passado. Ô Terá, você tem que sair de Arã. Ô Josué, Moisés, meu servo é morto. Ô esposa de Ló, não olha para trás. Ô pregador do evangelho, você meteu a mão no arado, não olha para trás. É isso que Deus está falando com a gente hoje. Deus está tentando preparar a mim e você para o novo que está chegando aí na frente. Diga aleluia. Números capítulo 11, versículo 5. O novo está chegando, irmão. O novo está vindo aí. Só que ele é muito mal interpretado, tá? Quando Deus quer fazer uma coisa nova, a gente não gosta. Porque a gente não gosta de coisa nova. Você concorda comigo? Eu falei agora há pouco que todo mundo vai ter um robô, vocês fizeram assim, ó. Ninguém gosta de robô, irmão. Até um dia você pegar e programar ele e arrumar todas as camas da tua casa. Pensando bem, né? É isso aí, irmão. Antigamente ninguém tinha, vai ter.
E vai ser isso aí, irmão. E se prepara, vai ter carro voando para cima e para baixo. Se já dá acidente embaixo, um bate no outro, imagina voando. Números capítulo 11, versículo 5. Lê só a primeira palavra, vai. O que diz aí? Olha o povo de Israel. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora nossa alma se seca, e coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Lá, meus irmãos, lá no Egito, eles tomavam chicotada e apanhavam para ter tudo que eles estavam com saudade. E agora eles estavam ali comendo um maná que eles não precisavam fazer nada, era Deus que estava dando. Só que o maná não é para sempre, é só um período. E depois tem Canaã. Mas esse pessoal abençoado não entendia. Então, em vez de eles continuar comendo maná e olhando para frente, e um dia entrar em Canaã, e isso aqui eu tenho que estudar bem, mas eu achei uma coisa interessante que alguém falou, muito interessante, que o tipo de alimento que eles produziam no Egito tinha que se abaixar para plantar e para colher, e o que eles iam comer em Canaã tinha que sempre ficar de pé e não precisava mais se prostrar. Deus está preparando algo que você não tem mais que se prostrar, irmão, que você tem que se render, mas você não está aguentando o período do maná, e está olhando para trás. Eu me lembro daquela época, era difícil, era complicado, mas eu tinha aquilo, como é que eles falaram que eles tinham ali no versículo 5, pepinos de graça, né? Melões, porros, das cebolas e dos alhos. E agora, isso aí, tudo que eles estavam fazendo aí, tinha que se abaixar, tinha que fazer para colher. Agora, você vê, o maná, eles não precisavam se abaixar, precisavam se abaixar, eles tinham que se abaixar para pegar, né? Mas eles não precisavam produzir. Mas eles estão indo para onde? Para Canaã, diga aleluia. Mas eles não entendiam. E sabe o que vai acontecer no versículo 10? Olha o versículo 10, da onde que vai vir a raiva de Deus, ó. Então Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E olha isso aqui, ó. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Você vê da onde que vem a ira de Deus quando você chora pelo passado. Nossa, isso aqui me mexeu muito comigo. Quando você está chorando por alguma coisa que deu errado, que não sei o quê, mas Deus fica muito chateado. Muito. Deus ficou bravo. E o Moisés não gostou. Por que Deus ficou chateado se o povo está chorando? Porque Deus não queria que eles chorassem pelo passado, mas que eles continuassem caminhando, glorificando, andando para frente. Deus, Ele quer que você continue confiando que Ele está no controle, que Ele na frente vai ser vitória. E que você não precisa mais que essa coisa de ficar, sabe, chorando e tendo dó do passado. Teve um personagem na Bíblia que Deus ficou bravo com ele também. Mas não ficou assim grandemente irado, mas Deus deu um toquezinho para ele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, vamos lá. Então, aleluia. Está gostando? Pastor, não vou mais chorar, senão vou deixar Deus bravo. Vai? Diz que Deus ficou bravo. Diz que Deus ficou grandemente irado, que o povo chorava dizendo, lá tinha pepino, lá tinha melão, e aqui tem que comer esse pão de mel com gosto de pão de mel aqui, ó. Eu viveria de pão de mel de boa, irmão. Quem viveria de boa pão de mel, e eu sei que lá na frente vai ser o melhor, mas é difícil, né? Porque a pessoa fica olhando, é só deserto, 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 parece que nunca chega. Olha isso aqui, 1 Samuel 16, o versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Meu amigo, você está tendo dó daquilo que já foi rejeitado, já passou, já deu errado, as escolhas foi dele, ele que escolheu errado, ele que decidiu errado, já foi. E aí olha só o que diz, ó, enche o teu vaso. Eu já preguei isso aqui um dia aqui para vocês, hein, irmão? Pessoa que tem dó do passado, que deu errado, nunca vai ficar cheio de azeite de unção. A pessoa que tem ligação muito grande com o passado, o vaso dela não enche mais.
Porque aqui Deus está dizendo assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Israel me tenho provido do quê? Um rei. Então Deus tem um Davi, mas eu estou chamando pelo Saul. Uma vez uma moça me disse, ai pastor, um rapazinho. Falei, moça, você está chamando pelo Saul, Deus tem um Davi para você. Não, porque o Saul. Falei, para. Você tem que se consagrar, se consagra, se envolve com Deus, enche o teu vaso de azeite. Deus vai te mostrar o que você vai ungir. Diga assim comigo, Deus tem um Davi novo. Sim, Deus tem uma terra de Canaã depois do Egito. Deus tem Canaã depois de Harã. Deus, ele tem lá um monte, sabe? Depois que for destruído Sodoma e Gomorra, Deus tem um monte para mim e para você. Depois de tudo isso que você está passando, Deus tem algo novo. Você não percebeu ainda que Deus quer fazer alguma coisa nova? Eu já percebi isso. Eu já comecei a sentir, sabe, essa sensibilidade que eu tenho, espiritual, essa percepção. Deus quer fazer uma coisa nova. Diga amém. Não, pastor, é que é complicado. Você sabe quando você não esquece do passado que aconteceu? Olha o que aconteceu na casa do filho pródigo quando ele voltou. Lucas 15, 25. Estou acabando, tá? Lucas 15, 25. Preguei demais hoje. Você sabe que o filho pródigo, ele deu aquela furada de sair de casa, né? Ele sai de casa, ele acaba pegando lá a parte dele que cabia da herança, e ele vai gastar tudo com meretrizes, prostituição, aquele negócio todo, farra, festa. E aí, quando ele volta para casa, o pai dele está fazendo uma festa. E ele faz uma festa porque o filho voltou, aquele negócio todo, e aí mandam chamar o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho está trabalhando. E quando convidam e chamam o irmão mais velho, acontece esse episódio aqui, ó. E o seu filho mais velho, que é o mais maduro, estava onde, pessoal? No campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. O que ele tinha que ter feito? Ficar feliz e entrar na festa. Diga assim, vamos entrar na festa. Exato, o pai está feliz da vida, né? Porque o mais novo foi achado. Só que diz o versículo 26. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. O que é isso aí que está acontecendo que eu não estou entendendo essa festa? Versículo 27. E ele disse, veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha o que ele vai falar, hein? Mas ele se indignou. O que diz agora? É exato, não queria entrar. E saindo o pai diz que estava com ele, insistia, e falava de tempo em tempo, ficava de instante em instante, vamos meu filho, entra, vamos meu filho, vamos, entra. E olha só o próximo versículo, ó. Mas respondendo ele disse, pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Olha o passado aqui, ó. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado, você vê que ele está se remetendo ao... E aí, porque ele está muito ligado ao passado, que deu errado, ele não está conseguindo entrar na festa. Você não está conseguindo entrar na festa por causa disso. Eu e você, a gente não está entrando na festa por causa do passado. Não estamos entrando na festa. As coisas boas da vida estão acontecendo, o negócio, e você está lá com a cabeça do que foi, aquela pessoa me fez, olha só o que ela fez, ela não podia ter feito isso, olha o que aconteceu, é que eu perdi o Harã, é que agora eu perdi Sodoma e Gomorra, é porque lá no Egito tinha pepino, melão e alho, é porque aquela veste velha eu não consigo me desfazer dela, por isso eu fico colocando remendo novo em veste velha. Não! Você está acabando com aquilo que Deus quer fazer daqui para frente. Então a partir de hoje, não seja como esse rapaz aqui, que fica deixando de entrar na festa por causa de uma mágoa passada, com alguma coisa que aconteceu. Já foi, irmão, não adianta você chorar o leite derramado. E o último versículo que eu quero te dar hoje, que eu já preguei muito, Eclesiastes 7:10. Dá um glória a Deus aí. Como é que foi o nome do primeiro filho de José mesmo? Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho. Qual foi o segundo filho? Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha só o que diz Eclesiastes 7:10. Nunca fala com a sua boca, por que foram os dias passados melhores do que estes? Nunca fala isso, nunca. Por quê? Por que o passado foi muito melhor do que hoje? Nossa, aquela época era boa, acabou. Eu já vi pastor, irmão, amigo meu, não conseguiu mais sair do passado. Não conseguiu sair do passado. Ele foi um cara que foi muito usado por Deus e tal, e aí daqui a pouco começaram algumas coisas, e ele começou, porque aquela época, porque não sei o quê, não sei o quê.
E aí ele começou a parar, e o ministério dele parou ali, irmão. Parou. E ele começou a ficar revoltado, sabe com o quê? Com os novos. Aí começou a ficar revoltado. Não, olha o jeito que prega. Olha o jeito que faz. Olha não sei o quê. Não tinha que ficar revoltado, ele tinha que se adaptar. Ele tinha que começar a se adaptar. Não, não, é desse jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não pode, irmão. Tem que começar a despertar, hein? Diga aleluia. Amém. Porque nunca com sabedoria isso se perguntarias. Então você não tem que ficar fazendo essas perguntas para o teu passado. Não faz mais essa pergunta, não fica dizendo, por que os dias passados foram melhores que esse? Ai, que tempo bom aquela época, ai, por quê? Não, isso é falta de sabedoria. A época boa é agora. O momento bom é agora. Cada momento da vida é a fase boa. É bom ser bebê? É, mas é bom também ser criança. É bom ser criança? É, mas é bom ser adolescente. É bom ser adolescente, mas é bom ser adulto. É bom ser adulto, mas é bom ser velho. E é bom ser velho? É, mas o céu é muito melhor. Cada fase da nossa vida é maravilhosa, irmão. E acabou. Posso dar mais um versículo só? Filipenses 3,13. Aqui eu acabo, tá? Chega. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha que Paulo tinha um conhecimento de Jesus violento. Mas ele disse, eu não julgo que eu alcancei tudo de Jesus ainda. Eu não acredito ainda que eu consegui alcançar tudo que eu tinha de Cristo, que eu possa aprender, né? Não julgo que eu o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, leia, e avançando para aquelas que estão diante. Esse é o segredo do sucesso de cada um de nós. Já foi, já passou, hoje nós vamos orar para esquecer, e daqui para frente coisa nova vai vir aí. Diga, nossa vida é um quadro negro. Foi muito bom a história, mas tem que apagar para escrever uma nova. Aplauda bem forte aos céus. Pode ficar de pé. Amém. Pastor, não concordo com essa mensagem, fiquei bravo com o senhor. Não tem problema não, é a Bíblia. Eu tenho que pregar a palavra, tem ou não tem? Tem que pregar a palavra, irmão. Então o segredo é esse. Vamos ficando de pé. Hoje nós vamos fazer oração de Manassés aqui nesse lugar. Quem quer fazer oração de Manassés aí? Vai ser uma bênção. Eu queria orar por todos, porque o nosso cérebro tem esse sistema de ficar guardando o que já foi, né? E você vai até lembrar de muita coisa, mas você não vai mais disparar nada, o coração não vai disparar, você não vai ficar com calafrio, nem vai suar frio, nem vai, ai meu Deus, quando eu entro nesse lugar eu me sinto mal. Não, isso acabou. Isso já aconteceu contigo no passado, não vai acontecer mais. Você tem que começar a tirar isso da cabeça, né? E, ai pastor, eu tenho medo que a história se repita de novo. Não, calma, oxe. Né? Chega de tragédia, né, meu? Já foi alguma tragédia, já foi uma situação, já foi, agora daqui para frente não mais, hein? Daqui tem coisa boa pra gente. Amém? Você sabe que quando a gente pensa que tudo acabou, é que começa, né? E os apóstolos, quando Jesus ele foi crucificado, e depois da crucificação ele foi sepultado, o pessoal pensou que tinha acabado, né? E isso mostra quando Jesus vai ter que ir atrás dos 2 discípulos que estão indo no caminho de Emaús, porque eles pensaram que tinha acabado, mas Jesus traz todos eles de volta para Jerusalém, e aí Jesus batiza eles com o Espírito Santo, e aí começa a pregação do Evangelho. Quer dizer, começa não, dá continuidade à pregação do Evangelho que Jesus já veio pregando. Mas daí o que acontece? Ali inicia a fase onde Jesus não vai estar em carne e osso, mas os apóstolos vão estar anunciando o Evangelho. E olha só que trabalho lindo que eles fizeram. Você vê que a pregação dos apóstolos, né, a pregação, eles cheios do Espírito Santo, foi logo após eles pensarem que tinha acabado tudo. De vez em quando a gente pensa que acabou tudo e não. Aquilo ali foi uma fase e agora vem a próxima fase. E a próxima fase da nossa vida, ela tem a tendência a ser melhor. Quem já passou umas lutas bravas aí no passado? Então, a tendência daqui para frente é ser melhor, tá? Né? Diz que quando você vai para o fundo do poço, é muito ruim, mas tem uma coisa de bom, dali tu não passa. Né? É ruim ter chegado no fundo do poço, mas dali não passa. A pior fase já foi, agora é só
Só subir, exatamente. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Deus, eu quero que o Senhor venha hoje espiritualmente falando com uma borracha. Uma borracha apagando certos sentimentos, apagando emoções contrárias. Tem coisa que foi ótimo, mas eu preciso uma libertação do passado. Que tem gente que conseguiu entender o passado, superou, foi para cima, venceu e glória a Deus. Mas tem gente que não sai, não acaba. Aquilo ali vira e mexe, a pessoa está saindo de Ur dos Caldeus, ela vai e se encontra com Harã. Se encontra com uma cidade lá e a pessoa não consegue mais sair daquilo. Daqui a pouco, Deus chega para o Abraão e diz: Abraão, sai daí, porque aí não é o lugar que eu vou fazer você grande, nem o seu nome vai ser grande. Você tem que sair de Harã, você tem que sair. Aí foi o local onde se remete a lembrança do teu irmão que morreu. E o teu pai não tinha que ter ficado aí, teu pai tinha que ter ido para Canaã. Você vê que Deus já queria ter levado o Terá para Canaã. Já era o Terá que era para ter ido para Canaã, mas ele não conseguiu, não superou. Mas não é o meu caso e o seu caso, nós vamos superar. Meu irmão, hoje nós aprendemos que a mulher de Ló, se ela não olha para trás, ela teria tido outro tipo de vida. O olhar para trás, ele acaba depois afetando toda a minha família, porque as filhas de Ló vão embebedar o próprio pai, vão cometer incesto com o próprio pai, bêbado, e vão gerar Amon e Moabe, que serão dois povos que vão dar muitos problemas, e sempre deram problemas. Mas por quê? Porque a esposa de Ló olhou para trás. Olhar para trás, ela é maléfico para a nossa casa, é maléfico para a nossa família. Eu já vi grandes casais se separando porque um dia o marido disse: porque a minha namorada do passado foi melhor que você. Nossa, acabou tudo. Quando começa a falar essas coisas, porque quando não te conheci era melhor. Acabou. Quando você começa a falar essas coisas, isso aí começa a destrói tudo. Você tem que entender que é daqui para frente, irmão. Você tem que começar a deixar o que foi, esquecer o passado, como diz a Bíblia Sagrada, olhar para frente, porque o nosso Deus é o Deus do presente. Ele quer que eu e você nós venhamos usar o passado apenas como lição, usar o passado como crescimento, usar o passado como aquilo que me fez eu aprender a ser quem eu sou hoje. Eu sou grato ao passado, eu sou extremamente grato ao que já foi, mas é daqui para frente. Eu não vou deixar com que como eu falei na época medieval, era um castigo pegar uma pessoa viva e amarrar no corpo dela, nas costas dela, uma pessoa morta, para transferir a morte daquela pessoa que já foi para a vida daquela pessoa que está viva. Misericórdia. Deus, eu me desfaço disso agora. Eu me desfaço de toda bagagem terrível. Eu me desfaço de toda bagagem que eu carrego, traumas. Tem pessoa aqui traumatizada. Está cheio de gente aqui que tem gatilho, né? A pessoa tem gatilho com palavras, tem gatilhos com lugares, tem gatilhos até com pessoas. Quando olho para a pessoa, eu me lembro daquilo que aconteceu. Quando olho para a pessoa, com aquele negócio, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoa que ainda chora. Tem pessoa que ainda chora igual o povo hebreu. O povo hebreu, quando lembrava de pepino, melão, alhos, ele chorava e Deus ficava bravo com aquilo. Deus não quer que você chore lembrando das coisas passadas. Ele quer que você olhe para frente, porque daqui para frente Deus tem coisa grande. Não, pastor, mas eu já sou velho. Não interessa se você é velho, Deus tem coisas novas para os velhos. O irmão do filho pródigo, o velho, não o novo, o velho não conseguiu entrar na festa. O velho não conseguiu entrar na festa porque ele não conseguia perdoar o passado. Ele entendia que o filho novo, ele não podia mudar, ele não podia ser transformado. E ele disse: não, eu não vou entrar nessa festa. Eu me nego a entrar na festa do meu irmão, porque ele fez umas coisas no passado que são imperdoáveis. Coitadinho, ele acabou se perdendo. E você diz: Deus, eu não quero deixar de entrar na festa. Isso, levanta a mão bem alto e diz assim: eu quero comer do bezerro cevado. Diga bem alto: eu quero comer do bezerro cevado.
eu e você, nós vamos comer do bezerro cevado. A gente vai comer daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui. Coisas sobrenaturais vão estar acontecendo. Aleluia! E se nos próximos anos os robôs vierem para nos ajudar, como o celular, a televisão, o automóvel, a gente aceita, Deus. A gente vai aceitar. Tem tanta coisa, tanta tecnologia. Agora tem painel de LED, agora tem isso, tem aquele outro. A gente aceita, Deus. Pode enviar para nós, Deus, envia para nós. A gente vai utilizar para o Evangelho, a gente vai utilizar para fazer coisas novas, vai alcançar pessoas novas. Eu já vejo pastores, amigos meus, usando a inteligência artificial em prol do Evangelho. Eu já vejo isso acontecendo. E nós vamos pregar a tua palavra com novas tecnologias, com novas coisas, e que assim seja, aleluia. Levanta a mão para o céu e diga: Deus, eu não vou chorar por Sodoma e Gomorra. Deus tem um monte novo para mim. Deus tem um monte novo para mim e para você. Eu não vou ter mais dó de Saul, porque Deus tem um rei Davi aí na frente. Levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Novo sonho, Verdade. novas Isso, o novo. Aleluia. Isso. Mais. Profetize o novo de Deus, o novo. Aleluia. Eu creio, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre essa palavra. Coisas novas. Não se admire com as maravilhas que você vai experimentar nos próximos dias. Aleluia. Deus mandou entregar hoje esse recado. Eu já tinha uma mensagem preparada, mas eu sabia que isso aqui tinha que falar hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O novo de Deus. Você pensava que você não ia experimentar mais nada depois de tudo isso. Agora você vai experimentar coisas maiores. O novo está chegando aí. Aplauda bem forte aos seus. Louvorzão. Top. Na voz da irmã ficou top também. Glória. Amém. O novo de Deus está chegando aí. Tá? Toma posse dessa palavra. Assume essa mensagem. Deus está fazendo coisas grandes. Você que está em casa, corre para cá, porque hoje é dia que nós vamos quebrar os corações, tá? Hoje o pastor Mike vai estar quebrando os corações. Eles já prepararam para mim. Onde é que vocês prepararam os corações? Onde é que está preparado? Está aqui? Então vai ser preparado e eu vou quebrar todos os corações. Mas já tiraram do azeite já, né? Já foi tirado do azeite e eu vou pegar um martelo e eu vou esmiuçar todos eles. Vêm correndo para cá. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe.